Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui a essas aulas que a gente está tendo de arqueologia pública. E hoje o ponto é um ponto muito complicado. Eu vou ir bem light, assim, né? Porque se a gente tivesse presencialmente seria outra situação, completamente diferente, né? Mas nessas condições aqui, né, o que eu posso oferecer para vocês é essa reflexão que eu vou fazer agora aqui de forma breve, né? Sobre esse conflito que nós temos com a ideia de uma ciência que tudo sabe e um mundo que tem outros tipos de saberes, vamos dizer assim. E vou oferecer aqui para vocês também, né, alguns textos para vocês darem uma lida, que eu espero que vocês realmente tenham tempo e condições para ler. Eu sei que está difícil para todo mundo, né, até mesmo para mim. Vocês observam que eu estou tendo muita dificuldade de colocar as aulas num tempo mais hábil, mais rápido, mas é porque as coisas se acumulam, né? Eu também sou coordenador do curso, eu também estou em casa, eu também tenho crianças em casa, enfim, estamos vivendo juntos isso, né? Mas vamos em frente, né? Então, como eu coloquei para vocês na videoaula anterior, uma questão muito importante diz respeito à ciência, porque a arqueologia que vocês escolheram estudar é uma ciência, é uma área do conhecimento e ela tem uma série de condições que fazem com que ela seja uma área do conhecimento. Eu vou usar sempre aqui um exemplo que pode não parecer o melhor, mas dentro das condições que a gente tem, eu acho que ele vai ajudar vocês a compreender o que eu estou tentando dizer. Eu vou pegar um exemplo de uma não ciência e vou colocar ela aqui do lado do meu pensamento, e do outro lado do meu pensamento eu vou colocar as ciências e dentro delas a arqueologia. Qual é a não ciência que eu vou usar? A ufologia. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Ah, o professor Arthur perdeu a cabeça, vai falar de disco voador. Não, eu não vou falar de disco voador. Eu vou falar de um esforço muito grande de um grupo de pessoas muito numeroso no mundo inteiro que há mais de 50 anos exercita esse conhecimento que eles dão o nome de ufologia. Vejam bem que já começa por aí, colocar ao lado de um termo que é uma sigla em inglês, UFO, que nós em português usamos OVNI, objeto voador não identificado, e ao lado de ufologia. Então seria o estudo dos objetos voadores não identificados. Da mesma forma que você tem biologia, arqueologia, antropologia, que tem a mesma pretensão, ou seja, pelo nome, dizer para as pessoas, nós fazemos parte de um campo de estudos que estuda tal fenômeno. A biologia estuda a vida, todas as formas de vida e as suas variações e transformações ao longo do tempo. A arqueologia estuda a relação dos seres humanos com a cultura material que ele mesmo produz e os seres humanos através dela. Então a gente usa, esse logia como um indicativo de que estamos tratando de um campo de estudos. A ufologia faz a mesma coisa. Mas isso não é suficiente para que vocês digam que a ufologia é uma ciência. Claro que o pessoal que é ufólogo, que é da ufologia, vai dizer, olha, nós temos a pretensão de ser uma ciência, ou alguns vão dizer, não, a gente não está preocupado com isso é um problema de vocês que ficam querendo nos classificar e tal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a ufologia, que tem já seus, olha, eu diria 60 anos de uma boa trajetória, de muita gente envolvida, que ela tem metodologias, tem sim, eles têm métodos, inclusive eles têm critérios, categorias, vocês já ouviram falar em encontros de primeiro grau, encontros de segundo grau, encontros de terceiro grau, encontros de quarto grau. Isso é conhecido no mundo da ufologia, diz respeito às diferentes formas de ocorrer um encontro entre humanos e avistamentos ou seres extraterrestres. Eles têm teorias explicativas da presença, da origem dos extraterrestres, da presença deles na Terra, da relação deles com os humanos, dos aparecimentos desses objetos que eles em tese usariam para se locomover no tempo e no espaço. Eles têm uma série de teorias. Então não é por falta de teoria, não é por falta de metodologia, não é por falta de produção de textos, livros, mas nenhum de vocês, eu até gostaria que se alguém soubesse me dissesse, conhece uma universidade brasileira ou mesmo no exterior que ofereça graduação em ufologia, onde a pessoa ingressa, estuda 4, 5, 6 anos e sai ufólogo com um diploma
expedido por essa universidade. Isso não existe. E por que não existe? Porque há uma lacuna na ufologia, uma lacuna que até hoje eles não conseguiram preencher, e diz respeito ao método. Tá? Porque o método em ciência é muito importante. O método é a forma como o cientista pode, de alguma maneira, demonstrar aos outros, que são seus colegas, e aos não cientistas, como ele fez para chegar àquela hipótese e àquela afirmação. É claro que isso varia muito de ciência para ciência. Por exemplo, os métodos da física, que são métodos que podem ser reproduzidos em laboratório, os métodos da química, reproduzem o fenômeno lá dentro do laboratório e mostram, olha, como eu fiz tal procedimento, o resultado esperado era esse aqui e foi exatamente o que aconteceu. Se ele não acontecer, ou houve uma falha no método, ou a minha hipótese estava errada, e aquilo que eu disse que ia acontecer não aconteceu porque eu previ errado, porque eu não previ corretamente o comportamento dos elementos durante o desenvolvimento do método. Não acontece a mesma coisa com as ciências humanas. A arqueologia que vocês escolheram é uma delas. Nós não temos a possibilidade, pelo menos na maior parte daquilo que arqueólogos e arqueólogas estudam, de reproduzir o método, ou seja, de fazer acontecer de novo. Diz, olha, vou trazer os romanos de volta aqui, eu vou deixar eles aqui na frente de vocês, vocês olham por meia hora, a gente vai ver como eles se comportavam, e aí nós vamos poder dizer, os romanos gostavam de comer pão com não sei o que vinha de tal lugar do norte da África. Não é assim que funciona. O nosso método é um método diferente, mas é um método científico. Por quê? Porque ele se nutre de uma série de informações combinadas que convergem para uma explicação verossímil. Uma explicação que você, ao ver o conjunto de informações combinadas, diz, aqui há racionalidade para dizer, sim, eles têm razão em afirmar que uma parte da dieta dos romanos vinha de produtos que eram trazidos do norte da África por uma rede de comércio que os romanos tinham com outros povos do entorno do mar Mediterrâneo, e arqueólogos trabalhando em diferentes partes do mar Mediterrâneo conseguiram mostrar objetos que circularam pela mão de humanos de um lado para o outro, até chegar àquele sítio arqueológico onde apareceu a hipótese de que eles consumiam determinado produto que vinha desse circuito de comércio. Vejam que é uma outra forma de demonstrar o que está se afirmando, mas que pressupõe um método, e é preciso que você demonstre materialmente, se não for uma discussão no campo apenas teórico, que também é possível de ser feito, mas que você demonstre materialmente os elementos que usou para chegar às suas conclusões. Bom, qual é a grande dificuldade da ufologia? Eles pecam porque não conseguiram até hoje demonstrar para nós materialmente os elementos que comprovam o que afirmam. Vocês poderão dizer para mim, mas Arthur, os sujeitos têm vídeos, fotografias, eventualmente objetos, mas isso é muito, muito, muito mais raro de acontecer, e quase sempre, ou sempre que aconteceu, foi desmentido por algum princípio científico, e majoritariamente o que eles têm para demonstrar são relatos, depoimentos, vídeos e fotografias. E no campo do vídeo e da fotografia, bom, antes da internet já era possível manipular, vocês imaginem agora, Agora ficou muito mais complicado, Embora a ufologia tenha conseguido se divulgar mais por causa da internet, do mundo virtual, surgiu para eles a dificuldade da gente colocar muito mais em dúvida o que eles afirmam quando apresentam como prova vídeos e fotografias. Então isso é um bom exemplo para vocês entenderem como a ciência ela convive com outros conhecimentos paralelos, e ela precisa, de alguma maneira, aprender a conviver sempre, cada vez mais, saber delimitar o seu espaço, dizer, olha, eu vou discutir com as pessoas até aqui, dessa linha para lá eu não vou cruzar, porque se eu cruzar, eu vou ter que abrir mão de alguns princípios da ciência, e um deles, fundamental, como eu tenho insistido com vocês aqui hoje, é essa questão do método, de você ter uma metodologia que permita você dizer para os outros, olha, eu fiz assim. Porque aí o outro, e esse é o ponto central, pessoal, o outro pode repetir o seu caminho desde o início, com os elementos onde você começou, a caminhada que você fez, e vai ter que chegar à mesma conclusão. Se ele não chegar à mesma conclusão, ou ele fez o procedimento errado, ou ele vai demonstrar onde você errou. E é isso que faz a ciência avançar. E isso nós não temos em outros conhecimentos. Bom, eu creio que consegui, mais ou menos, tentei pelo menos explicar para vocês a diferença de você ter como
apresentar para as pessoas um conjunto de elementos que digam, olha, se você não concorda comigo, refaça a minha experiência, né, e percorra o caminho que percorri, veja as fontes que eu listei aqui no meu trabalho, eu li isso, eu li aquilo, né, eu fiz tal experiência, né, tal procedimento, e aí você vai poder dizer que não concorda comigo. Em ufologia isso não acontece. Eu não posso, o sujeito me diz que fez um avistamento no dia tal, tal hora, muito bem demarcado, ele pode dizer como estava o clima, ele pode dizer o equipamento de vídeo que ele usou, o tipo de lente, o tipo de filme, no tempo ainda do filme, da filmagem, mas mesmo quantos pixels tinha a câmera que ele usou, enfim. Eu posso ir para o mesmo lugar com o mesmo equipamento, passar a noite inteira lá e não vou avistar o fenômeno. Né? Então, essa é uma dificuldade muito grande. Eu poderia ter pego um outro campo aqui para provocar mais e ido para o espiritismo, por exemplo, ou os que afirmam, né, que existem espíritos ou que a gente chama fantasmas com os quais se pode comunicar, esbarra no mesmo problema, né, que são fenômenos que não é fácil reproduzi-los de novo, nem sequer criar aquilo, como eu disse, das ciências humanas, um conjunto de informações que convergem para uma conclusão. Então, qual é o dilema que a gente vive aqui? A ciência é a única que está certa? Esse é o ponto. Esse é o ponto que fez com que a arqueologia pública tomasse um rumo diferente de, por exemplo, a história pública. Nós temos um outro campo que se chama história pública, que os colegas historiadores e historiadoras trabalham e discutem, se reúnem, publicam. Tenho acompanhado de perto, tenho visto o que eles escrevem, o que eles publicam, tenho assistido suas falas e tenho visto que eles têm uma preocupação muito grande, legítima, com a forma como as pessoas lidam com a história. Então, através do cinema, do teatro, da literatura, da política, de documentários, né, aqui na internet, tem muita gente pesquisando isso, né, como se usa o passado e como nisso se faz versões diferentes do passado e se discute a validade delas ou não, de novo esbarra no problema de ter ou não ter as condições de oferecer algo verossímil, algo que seja crível e não apenas a opinião de quem está escrevendo ou falando. Mas eu percebo, de tudo que li até agora no campo da história pública, que falta um elemento, que pode não ser uma preocupação deles, que na arqueologia acabou acontecendo, na arqueologia pública, que é a crítica da própria ciência, ou seja, a crítica da própria arqueologia. Na história, nos historiadores, eu não encontrei isso até hoje. Eu não encontrei, para dizer para vocês, que na história pública eles estejam discutindo como uma forma de colocar em dúvida a própria forma como os historiadores afirmam o que dizem do alto de um pedestal de conhecimento. Eu também sou historiador, então aqui não estou ofendendo ninguém a dizer isso, né? Eu sei que também usufruo dessa condição de estar num pedestal de conhecimento, porque as pessoas olham para nós e dizem, se ele é historiador, ele sabe de história. Quer dizer, antes, né, nos tratavam assim, agora até o tio do WhatsApp sabe mais que nós, né? Mas essa é uma outra discussão. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos uma ciência, a arqueologia, que dentro dela mesmo surgiu uma discussão importante, que surgiu neste campo da arqueologia pública, que é a discussão de, afinal de contas, para quem nós fazemos arqueologia? Essa é a pergunta mais interessante que surgiu até hoje no campo da arqueologia pública, porque ela explode em 1000 outras perguntas e é por esse caminho, quero que vocês tenham isso anotado já a partir de agora, né? A partir dessa nossa aula de hoje, para quem produzimos arqueologia? Por que essa pergunta é importante? Porque ela nos coloca numa condição de pensar juntos aquilo que nós fazemos como arqueólogos se destina a que fim? Qual é o nosso papel, não só dentro das ciências, mas dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos? O que esperam de nós, o que nós fazemos e o resultado do que nós fazemos? Que impacto tem? Então, vamos voltar à aula anterior. Eu disse para vocês que arqueólogos e arqueólogas lidam com uma coisa chamada patrimônio arqueológico. E disse para vocês que patrimônio é um conceito que está ao lado de outro, que é o conceito de identidade. Então aqui nós temos uma questão importante para pensar. Se os arqueólogos e as arqueólogas lidam com algo que pode afetar a ideia de identidade que as pessoas têm, a nossa carga de responsabilidade é muito grande quando a gente faz um estudo que deriva numa explicação que pode chegar para as pessoas na forma de algo que elas recolham
para constituir suas identidades. E a identidade é um pouco a forma como a pessoa se vê no mundo e como ela vê o mundo ao seu redor. Porque, como eu disse antes, a identidade é construída na alteridade, ela é construída em relação ao outro e muitas vezes diferenciando-se do outro. Eu sou isto, o outro é aquilo. Eu consigo dizer quem eu sou porque eu enxergo em mim coisas que no outro eu não enxergo. E aí eu digo aquilo que eu acho que o outro é, não aquilo que o outro é. Então, quando os arqueólogos e arqueólogas, e também historiadores, e também museólogos, e também antropólogos oferecem algo, que é o resultado do seu trabalho, e dizem, bom, aqui está o que nós achamos que foi a vida de um escravo no século XIX, numa fazenda de café, nós estamos entregando um pacote de informações que vai ser usado neste ou naquele sentido, a depender da forma como ele é recebido, e esse é o termo, pelas pessoas que têm acesso ao que a gente faz. Então prestem atenção agora, muita atenção em tudo que entra nesse processo. Entra o arqueólogo e a arqueóloga que tem a provocação inicial, a ideia inicial. Por que ele resolveu estudar a escravidão no século XIX, por exemplo? Já começa por aí, não é subjetivo. Ele podia ter estudado a indústria, ele podia ter estudado as navegações, ele podia ter estudado a agricultura, ele podia ter estudado a morte. Não, ele escolheu estudar a escravidão no século XIX no Brasil. Então aqui tem um conteúdo subjetivo, inegável, tá? E normal, e deve ser assim. Depois vem o seu estudo, todas as fontes que ele usa, as escolhas que ele faz, aquilo que ele deixa de fora, aquilo que ele não consegue ter acesso, ele não pôde ter, aquilo que ele pôde ter acesso, o uso que ele fez de tudo isso, o trabalho dele, que pode ser apenas bibliográfico, pode ser também com experiência de campo, com intervenção, com escavação, com análise de laboratório. E ao final desse processo todo, ele vai sentar, vai refletir e vai produzir normalmente um texto. E esse texto será ou um artigo publicado numa revista científica ou um livro, né, que vai normalmente circular no ambiente acadêmico. Em alguns casos, ele vai conseguir passar direto para os não arqueólogos, para o pessoal que é fora da ciência arqueológica, aquilo que ele está pretendendo dizer. Mas normalmente quem vai fazer isso não é ele. Normalmente são outros que vão passar para o público em geral aquilo que o arqueólogo fez. Pode ser o professor na escola, pode ser alguém que realizou um documentário de televisão, pode ser um jornalista. Tá? Então, há muitos caminhos para o conhecimento do arqueólogo e da arqueóloga chegar até as pessoas. E aí há esse outro momento, a interpretação que as pessoas fazem daquilo que o arqueólogo ou a arqueóloga quiseram dizer ao longo da sua trajetória da pesquisa. Tudo isso tem que ser pensado, né, quando você começa a conceber, e é isso que a arqueologia pública pede que a gente faça, que você tenha responsabilidade social sobre o que você faz. Alguns usam outro termo também importante, que é compromisso social do arqueólogo e da arqueóloga. Ou seja, comprometer-se com esse aspecto importante, que é você saber que você não está isolado, que aquilo que você produz tem um impacto, e esse impacto é agora, é hoje, é para as pessoas que estão vivas. Como eu já disse para vocês em outros momentos, não se faz arqueologia para quem já morreu. Mesmo que a arqueologia que a gente faça ajude a reabilitar a visão histórica de pessoas que já desapareceram, o mais importante do que a gente faz impacta quem está hoje aqui, porque tem um potencial de mudar comportamentos. E isso é importante. E aqui está a carga de responsabilidade. Então vejam bem, nesse sentido, é possível que uma ciência diga: eu tomo todos os cuidados do mundo para dizer algo que eu já refleti que tenho que dizer com mais cuidado ainda. Será que eu posso dividir essa tarefa com alguém que não tem conhecimento científico, que não usa o método científico? Esta é uma pergunta importante. Agora vejam bem, se a ciência é produzida para a sociedade, é financiada pela sociedade, então a sociedade é parte dela. E a sociedade é composta de pessoas não cientistas. A maior parte da sociedade não são cientistas. Essas pessoas não têm o direito, cada vez maior,
de compreender o que a gente faz, essa é uma coisa importante, por isso a gente fala em divulgação científica, vamos voltar a falar disso aqui nas aulas, mas também será, estou perguntando por enquanto, será que elas não têm o direito de participar do que a gente faz e trazer a sua forma de ver as coisas? E será que ao trazer essa forma, a ciência não abre uma pequena janela através da qual essa forma de entender as coisas provoca uma perturbação naquele conjunto tão bem ordenado do conhecimento científico, mas uma perturbação positiva? É isso que a arqueologia pública traz como provocação mesmo para os arqueólogos e arqueólogas. Por isso que o saber científico não é o único que determina para que lado as coisas deverão ir. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui ao longo das nossas aulas é que a arqueologia pública tem se constituído nos últimos anos também num esforço de propostas de tentar dialogar com o conhecimento não científico. E isso se dá de várias maneiras. Não apenas diretamente no contato com as comunidades, que é uma coisa que os arqueólogos também começaram a se abrir muito. Vocês terão uma disciplina mais adiante chamada Educação Patrimonial na Arqueologia, que trata exatamente disso. Os arqueólogos e as arqueólogas cada vez mais estão em contato com o público leigo, com as pessoas que não entendem, não conhecem arqueologia, e têm tentado explicar o que é, dividir com as pessoas o que faz um arqueólogo e uma arqueóloga. Isso é uma parte. Mas não só isso tem acontecido muito mais coisas dentro desse esforço de abertura da ciência arqueológica para outros saberes. Então aqui a gente entra nesse limiar. Né? Como é possível que a ciência, tão rigorosa como ela é, tão cuidadosa com seus métodos, que exige que você não tenha nenhum resbalo. Quando vocês forem escrever os trabalhos de conclusão de curso de vocês, vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo hoje aqui para vocês. A gente exige, nós, entre nós, da área da ciência, exigimos mesmo, uns dos outros, que o trabalho seja o trabalho o mais detalhado possível, de maneira que eu possa, ao lê-lo, dizer: concordo com essa caminhada aqui. Né? Ele conseguiu me mostrar, ela conseguiu me mostrar que fez os passos que levam à conclusão que essa pessoa chegou. Aí vem alguém e diz: sim, mas dá para produzir conhecimento aceitável dialogando com outras formas de entender o mundo e de explicar o mundo? Então esse é o limiar a cruzar. Por quê? Porque ele vai significar também, prestem bem atenção nisso agora, outras formas de comunicação. A ciência tem formas de comunicação quase que repetitivas. Uma delas é esta aqui que eu estou usando para vocês, uma fala organizada, articulada, usando conceitos científicos, cuidando o rigor do que vou dizer, não falando nada que eu não possa de alguma maneira demonstrar de onde tirei. Ela tem a forma textual de comunicação, que é o livro, o artigo, né, que as pessoas escrevem, a dissertação, a tese de doutorado, o trabalho de conclusão de curso. Todas as formas textuais que cientistas produzem, arqueólogos então produzem, arqueólogas produzem, e que tem um rigor também de como escrever. Tem quase que uma forma padrão no mundo. Embora tenha variações de uma cultura para outra, mas há um certo padrão. Né? Você introduz o assunto, desenvolve ele, você explica como fez e conclui, né, lá no final, as suas considerações finais, as suas conclusões. E tem todo esse rigor que eu falei que tem que aparecer no texto. Tem a divulgação via audiovisual também, documentários, tem a divulgação na imprensa, que usa uma linguagem um pouco diferente, mas ainda assim com todo o cuidado no que vai dizer. Né? E aí você vem e diz: e se a gente for pedir para uma curandeira explicar como ela faz o seu processo de cura? Aí nós vamos ter um problema para a ciência, não para a curandeira. Fiquem pensando nisso a partir de hoje, essa é a provocação da aula de hoje, né? Como seria possível um diálogo entre a ciência e aqueles campos que não fazem parte da ciência, mas que inegavelmente produzem
formas de saber e de fazer coisas, e que são transmitidas de geração para geração da mesma forma como o conhecimento científico é transmitido de geração para geração. Vocês sabem isso porque estudaram na escola e receberam um conhecimento científico que vem sendo transmitido de geração a geração há muito tempo. Também acontece fora da ciência, também acontece fora da escola, também acontece fora da universidade. Então nós vamos pensar de novo sobre isso ainda antes de entrarmos em alguns textos que tentam nos explicar o que é arqueologia pública e como ela vem se desenvolvendo, ok? Hoje a nossa preocupação é essa. Né? A ciência pode conviver com outras formas de conhecimento? O que a ciência tem de diferente que as outras não têm? Pensem no que eu falei sobre a ufologia. Qualquer dúvida já sabem, tem aqui uma abertura no AVA para vocês se manifestarem a hora que quiserem, sobre o que quiserem, as dúvidas que ficarem a respeito do que eu vou ir apresentando para vocês aqui. Um abraço e até breve na nossa próxima aula.